Bom dia, professor. Vamos lá para compartilhamento de tela aqui. Vocês me digam, por favor, se estão vendo, porque eu sempre me enrolo com esse negócio. Deixa eu ver aqui. Todos estão vendo a tela, não? Por favor. Não? Não dá para ver aqui não, Ainda professor. Cara, é impressionante. De novo. Estão vendo já? Estão vendo, não? Agora apareceu. Apareceu? Que bom. Então, vamos lá. Hoje a gente vai trabalhar nós vamos ver tireoide e paratireoides, tá? Dentro dessa aula de pescoço. Então, eu botei aqui dentro só para fazer uma revisão rápida que essa glândula, a glândula tireoide e paratireoide, ela se situa no pescoço, tá? E nós já vimos isso do ano passado, que o pescoço, ele é uma região de transição, é só uma revisão, isso não cai em prova, tá? É uma área de transição entre a cabeça e o tórax, né? Onde por ali passam várias estruturas, vários sistemas, seja vascular, nervoso, digestório, respiratório, e fazendo parte do sistema endócrino ali localizado, você tem a glândula tireoide e a paratireoide. Só para relembrar algumas coisas, nesse esqueleto osteocartilaginoso do pescoço, que é importante para a gente hoje, você tem aqui o ocioide, né, que é a parte óssea onde serve de inserção para os músculos, tanto do pescoço como da base da cabeça, né, da base da língua, do assoalho da cavidade bucal. Você tem as cartilagens tireoide e cricoide, e depois a traqueia. Tá? E posteriormente eu tenho a coluna e anteriormente o externo, tá? E cerceado pela clavícula lateralmente. Então, esse é o arcabouço osteocartilaginoso do pescoço. Isso é importante para a gente, porque às vezes a glândula tireoide se situa nessa região, colada na traqueia e no esôfago que passa aqui atrás, e o aumento dessa glândula pode, em algum momento, comprimir a traqueia, comprimir o esôfago e levar uma dispneia ou uma disfagia. Tá? Muito bem. Então, isso aqui eu vou passar direto, só para reforçar aqui o esqueleto osteocartilaginoso, principal ocioide, a cartilagem tireoide e a cartilagem cricoide. E aqui depois a traqueia. Novamente essa imagem mostrando aqui o ocioide, a cartilagem tireoide, cricoide, traqueia. Atrás coluna, aqui à frente o externo. Tá? Muito bem. Relembrando que no pescoço você tem dois trígonos principais, o anterior e o posterior, divididos pelo o músculo externo mastoide. Na sua base você tem a clavícula externa e na parte superior a mandíbula e a base do crânio. Então, esse músculo divide esse pescoço em dois trígonos principais, o posterior ou cervical lateral, como queiram, e o trígono anterior. E esses trígonos são divididos em subtrígonos. E o que nos interessa hoje é o trígono muscular, onde vai se encontrar a glândula tireoide. Só esse trígono anterior aqui, onde vai estar a parte visceral desse pescoço, né?
tem o trígono carotídeo aqui, submentual, e lá atrás esse trígono posterior cervical lateral, que tem, de certa forma, alguma ligação, principalmente com a tireoide, paratireoide, principalmente em relação à drenagem linfática dessas duas glândulas, tá? Muito bem. Vou passar aqui batido aqui para vocês. O trígono posterior a gente não vai entrar em detalhe, mas sempre chamar a atenção que nesse trígono posterior, o que interessa para a gente nesse coisa, e eu vou comentar depois, é esse nervo acessório, que ele é responsável pela inervação do músculo trapézio e os procedimentos relacionados à glândula tireoide, principalmente quando você tem um câncer de tireoide, você tem que tirar os linfonodos todos. Uma grande complicação é a lesão desse nervo e, consequentemente, o cara fica com o ombro caído, né? Por lesão do nervo acessório, tá? Vamos continuando devagar. Olha só para relembrar a anatomia, está aqui o músculo platisma, o esternogleidomastoide e aqui o trígono cervical lateral, passando aqui, e aqui o nervo acessório saindo aqui, ó, tá? Passando ali, né? A jugular externa, presente na parte mais superficial desse trígono, cruzando o esternogleidomastoide, tá? Olha lá a jugular externa passando aqui. E nas camadas mais profundas, olha só o nervo acessório aqui, emergência do plexo braquial, e assim por diante. Eu vou passando devagar até a gente chegar no nosso trígono de interesse, tá? Então, vamos lá, olha aqui o trígono occipital na parte inferior. Tá? Vamos clavicular, vamos passar também, e no trígono anterior, que nos interessa, é esse trígono muscular, onde tem a borda anterior, o esternogleidomastoide, a ráfide mediana e o músculo homeoide. Então, aqui que se encontra o nosso assunto de hoje, tá? O trígono carotídeo, importante no trígono carotídeo, passa a veia jugular e a artéria carótida, que tem uma íntima relação com a tireoide, a gente vai ver daqui a pouco, tá? Esses linfonodos, olha só, nessas cadeias submandibulares também podem ser metástases de câncer de tireoide. Aqui embaixo, ele pode chegar até lá em cima. Oi. Licença. Tá no primeiro slide ainda? Oi? Tá no primeiro slide ainda? Não, já estou lá na frente. Só está no primeiro ainda? Aqui só tá no primeiro só. Ué, peraí. Nesse aqui? Esse do limite na anatomia do pescoço? Aham, aqui tá. Eu vou passar aqui agora. Passou ou não? Passou não, professor? Porra, como é que pode isso, né, cara? Vamos ver aqui, peraí. Passou agora? Passou? Passou não. Vamos voltar tudo de novo. Vamos ver se a gente consegue resolver isso. E agora? Estão vendo de novo? Estão vendo a tela? Sim. Tá passando? Vendo a gente tá, mas passando, agora passou. Ah, tá. Passou, né? Agora passou, professor. Beleza. Então vamos lá. Peraí, deixa eu organizar. Ok. Então, como eu falei, vou voltar de novo, né? Tá? Esse é o importante aqui, esse limite do pescoço, que nós já falamos, né? Que é a borda superior a borda inferior da mandíbula e base do crânio, e a borda superior da clavícula external e a sétima vértebra cervical delimita essa região que a gente chama de pescoço, que fica nessa transição entre cabeça e tórax. E por ali, como eu falei, passam várias estruturas, tanto do sistema nervoso, vascular, digestório, respiratório, e situa ali dois do sistema endócrino,
que é a glândula tireoide e paratireoide, tá? No esqueleto cartilaginoso, é importante para a gente ver aqui, ó, o ocioide, que está aqui, formando essa parte óssea, onde tem as inserções dos músculos na base do crânio, da cavidade bucal principalmente, a cartilagem tireoide, cricóide, traqueia. Posteriormente, eu vou ter a coluna cervical, tenho a clavícula e o externo. Tá? Então, isso forma o que a gente chama de arcabouço ósseo-cartilaginado do pescoço. E para a gente, importante é justamente a traqueia, essa cartilagem tireoide, cricóide, a traqueia, aqui atrás passando o esôfago, não aparece aqui, mas que são estruturas que podem, com o crescimento da tireoide, serem comprimidas e acarretarem uma dispneia ou uma disfagia de acordo com o grau de compressão. Tá? Então, está aqui o esqueleto cartilaginoso aqui. Tá? Todos estão vendo, estou passando agora, está funcionando direitinho, né? Está aqui o esqueleto cartilaginoso, o ocioide, cartilagem tireoide, cricóide, aqui a traqueia. Tá? Então, seguindo, esse pescoço é dividido em dois trígonos principais, o posterior e o anterior, cujo o marco máximo dessa divisão é o músculo externo glenomastoide. Nesses dois trígonos, o que interessa para a gente é no trígono anterior, o trígono muscular, que é onde se encontra essa parte visceral do pescoço. Então, você tem aqui o trígono posterior lateral, aqui o anterior com as suas divisões em subtrígonos, né? E aqui o trígono muscular, que é onde realmente é o nosso ponto de interesse hoje, onde se encontra a tireoide e paratireoide. Então, a gente vai focar nisso aí e vou comentar algumas coisas sobre os outros trígonos de importância com relação às glândulas tireoide e paratireoide. Então, vou passando aqui, está ali o trígono posterior. O que nos interessa aqui é esse nervo acessório, porque nos procedimentos em que você tem metástase linfonodal da tireoide, por exemplo, ou também de outros tumores, mas porque da tireoide também acontece isso, e quando você realiza um procedimento cirúrgico para tratamento desse câncer, que é a linfadenectomia, ou seja, a retirada dos linfonodos para que você cure esse doente ou melhore o prognóstico desse doente, uma das complicações é a lesão desse nervo acessório. Então, está aqui o nervo acessório, você tem que limpar toda essa região, tirar todos esses linfonodos aqui, e uma complicação grave e não desejável, porque ela leva uma incapacidade funcional até laboral do paciente, né? Não consegue trabalhar às vezes, é a lesão desse nervo com a paralisação, com a paralisia do músculo trapézio, e, consequentemente, você tem aquele ombro caído, você não consegue levantar esse ombro. Tá? Então, está ali novamente, aqui só para mostrar a jugular externa, né? Eu vou só, novamente, o foco na jugular externa aqui, tá? E vamos seguindo, né? Que o platisma, tirei o platisma, estou vendo o sternocleides, jugular externa, glândula parotídea aparecendo aqui a ponta dela, o submandibular está um pouco à frente, o nervo acessório saindo aqui, tá? Ó, vamos passando. O que nos interessa é esse trígono, o trígono carotídeo também tem uma importância na glândula tireoide, porque ele se relaciona, a tireoide se relaciona intimamente lateralmente com a jugular e carótida, tá? E aqui nos trígonos submentual e submandibular, você tem esses linfonodos, que eventualmente pode ser sede de metástase da glândula tireoide também, e devem ser retirados nesse tratamento proposto para esse câncer, se for o caso, né? Então, vamos seguindo. Olha lá o trígono carotídeo aqui, a carótide, com as suas divisões externa e interna, a veia jugular, passando o nervo vago aqui em cima também. Tá? Vamos seguindo. O trígono submandibular também não nos interessa. Né? Agora sim, esse é o trígono que nós nos interessamos e que se encontra ali a glândula tireoide e paratireoide. Então, o que a gente vai encontrar aqui? A gente tem como parâmetro aqui o ocioide, tá? E nesse ocioide chega um músculo que vem lá do externo, chamado externo-tireoide, externo-ióide. Ou seja, são músculos laminares, tá? Que participam na estabilização do ióide durante o processo de deglutição. E abaixo dele tem um outro músculo, também laminar, que sai do externo e vai até a cartilagem tireoide. Então, eu tenho aqui os músculos externo-ióide e externo-tireoide, de um lado e de outro,
fazendo uma capa anterior, que situa anteriormente a glândula tireoide, que já aparece aqui no meio. Eu vejo aqui a veia jugular anterior, de um lado e de outro, né, que se conecta na jugular externa, uma a outra, e depois cai na jugular interna. E quando eu vejo já a traqueia aparecendo aqui, e essa pontinha desse tecido, que é a glândula tireoide. Aqui é a cartilagem tireoide e cricoide. Músculo homoiode aqui lateralmente. Então, eu vou abrir isso aqui agora, tá? Olha lá, novamente um outro slide mostrando isso. Olha só, o músculo aqui externoiode, aqui o externo-tireoide, a traqueia aparecendo ali, cartilagem tireoide, cartilagem cricoide, ocioide, e aqui no centro aparecendo a glândula tireoide, como aqui também. Então, eu vou abrir, cortar essa musculatura, abrir essa musculatura. Olha lá, está aqui a musculatura novamente. Quando eu abro, eu tenho a exposição da minha glândula tireoide. Olha aqui a traqueia, olha aqui a cartilagem tireoide e a cartilagem cricoide. Qual é a origem dessas estruturas, tanto da paratireoide como das paratireoides? A glândula tireoide, ela se origina lá na base da língua, num forame chamado forame cego. E ali ela invagina para dentro desse forame cego, desse buraco, ele vai descendo, 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 e vem se alojar aqui no pescoço. E forma o que a gente chama de um ducto, chamado ducto tiroglosso. É como se fosse invaginando ali naquele buraquinho, ele vai aprofundando, aprofundando, ficando mais fundo, 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 e dando origem à tireoide, que vem se alojar aqui no pescoço. E aí fica um trajeto dessa migração, que nós chamamos de ducto tiroglosso. Tiro de tireoide, glosso de língua. Tá? As glândulas paratireoides, elas se originam da terceira e quarta bolsas faríngeas, sendo que a paratireoide superior se origina da quarta bolsa faríngea e inferior da terceira bolsa faríngea. Então, vamos ver isso aqui agora. Olha aqui, ó, mostrando aqui, tá? A origem da tireoide aqui, ó, lá no forame cego da língua, ela vai descendo e vem se alojar aqui no pescoço, tá? A glândula parótida superior, ela se origina da quarta bolsa faríngea e a inferior da terceira bolsa faríngea, indo se alojar, geralmente, na grande maioria das vezes, posteriormente à glândula tireoide, ficando colada, às vezes, na própria glândula, essas glândulas paratireoides. Mas veja de importante isso aqui. Quando eu falei desse ductozinho tiroglosso, olha só, ele vai descendo, vai descendo, vai descendo e vem se alojar aqui, onde a tireoide se aloja aqui no pescoço. Aqui as paratireoides marcadas aqui, em situação posterior, lá atrás, a gente vai ver daqui a pouco. E nessa migração, às vezes, um tecido de resquício tiroidiano pode ficar nesse trajeto, formando esse lobozinho aqui, que a gente chama de lobo piramidal. Tá? Que é essa pirâmidezinha aqui, que a gente chama de lobo piramidal. Tá? Que nada mais é demonstrando que existe nesse trajeto, vai descendo, descendo, e aqui ficou uma parte de tecido tiroidiano, formando esse lobozinho aqui. Eventualmente, esse ducto ele tem que se fechar. Olha aqui o trajeto desse ducto. Ó. Ele tem que se fechar. Tá? Por quê? Porque senão vai ficar entrando saliva, vai ficando uma coisa toda. Quando isso não acontece, que ele não se fecha, ele fica aberto, o que acontece? Começa a entrar secreção ali, digestiva, saliva, etc., e forma, às vezes, um abaulamento nessa região, da região do ocioide, principalmente nessa região aqui, do ocioide, tá? Que nós chamamos de cisto tiroglosso. Tá? Então, esse cisto ele pode inflamar, às vezes, fistulizar, ficar saindo uma secreçãozinha ali amarelinha, uma secreção de uma pouca quantidade de saliva e tudo, mas incomoda. E isso é tratamento cirúrgico, você tem que retirar esse cisto, ligar lá na base dele, onde ele se origina aqui próximo ao iódio, na base dele, e isso se resolve tranquilamente, acaba esse incômodo que é essa fistulização aí, esse aumento dessa glândula aí. Muito bem. Então, nós chegamos aqui, a glândula tireoide, então, como nós falamos, ela nasce na base da língua, vai descendo, né? E vem se alojar aqui no pescoço. Aqui ela é composta por dois lobos. O lobo esquerdo dela e o lobo direito, ligados por um istmo. E 50% das pessoas têm esse lobo piramidal.
tá? Que é um resquício dessa migração, como eu falei, desse tecido tiroidiano que fica por aí. Então, nós temos um lobo esquerdo, um istmo, que liga os dois lobos, um lobo direito, né? Esse istmo liga os dois lobos. E temos 50% das pessoas, esse lobo chamado lobo piramidal, tá? Como eu falei, ela vem se situar aqui na região anterior do pescoço, tem como relações laterais, olha só, a artéria carótida passando aqui, a veia jugular passando aqui, posteriormente eu tenho traqueia e esôfago, olha aqui no perfil eu vejo o esôfago aqui, traqueia aqui a glândula está puxada, né? Tá? Carótida no lado jugular. Passando aqui no meio, eu vou ter o nervo vago, passando aqui no meio, ó, aqui entre as carótidas e jugular. E esse nervo vago, em determinado momento, ele dá um raminho, está mostrando aqui, deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Ele dá um raminho aqui que passa debaixo dessa artéria aqui, ó, e aparece ali. Mesma coisa desse lado. Aqui, dá um raminho aqui, esse ramo passa debaixo dessa artéria e vai aparecer aqui, ó. Esses dois ramos, olha só, nós chamamos de nervo laringeu inferior. Então, o nervo vago está aqui, ele vai descendo, dá aquele raminho, passa debaixo da artéria e ele volta aqui, ó. Então, ele vai subir, 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 passa colado na tireoide, olha só, entra a traqueia, o esôfago, sobe, entra na laringe e vai inervar todos os músculos responsáveis pela voz, tá? Então, uma das complicações também da cirurgia tiroidiana por essa relação íntima da tireoide com esse nervo, tá? É uma rouquidão. Então, antes da cirurgia, antes de você tirar a glândula, você tem que isolar esse nervo em toda a extensão primeiro, visualizá-lo ele todo, até a entrada na laringe, para depois começar a tirar a glândula. Senão, uma das complicações, como eu falei, dessa cirurgia, complicações graves, que é uma rouquidão e, às vezes, uma afonia. Então, vocês imaginem você operar um cantor, operar um professor, alguma coisa desse tipo, em que você tem a lesão desse nervo e realmente você vai levar uma incapacidade, e pode até aposentadoria desse paciente pela perda da sua função de trabalho. Tá? E é um negócio complicado isso. Tá? Então, você tem, novamente, olha só, o nervo está descendo aqui, desce raminho, sobe, e na parte, então, se tem um laringeu inferior, você vai ter um laringeu superior, que também se origina do vago. Só esse nervo vai entrar aqui próximo na laringe também, tá? Junto à glândula tireoide, e ele entra e vai inervar um músculo cricotireoide, que é esse músculozinho aqui, somente esse músculo. E esse músculo é responsável, não sei se você se lembra no ano passado, pelos agudos. Então, ele que traciona as cordas vocais para dar o som agudo. Tá? Então, por exemplo, quando você tem uma lesão desse nervo, o que acontece? A pessoa fala normalmente. Tudo bem, está falando, e de repente, quando ela vai dar vai gritar, ela não consegue gritar. Quando ela começa a falar alto, ela não consegue falar alto. Tá? Então, o que a gente chama de voz bitonal, que acontece nisso aí. Então, por exemplo, para o cantor, o professor, também é uma tragédia, mas ele consegue falar. Ele consegue se readaptar com fonoaudiologia e tudo mais, mas realmente cantar em tons muito altos, isso ele não vai conseguir mais. Tá? Muito bem. Então, vimos aqui um laringeu superior, o laringeu inferior, né? Aqui eu vejo a vascularização da glândula tireoide, já mostrada aqui, a artéria tiroidiana superior, ó, ramo da carótida externa, e a artéria tiroidiana inferior, que é ramo do tronco tirocervical. Então, a tireoide é vascularizada por duas artérias, tiroidiana superior e tiroidiana inferior. E a drenagem venosa é feita por 3 veias. A veia tiroidiana superior, que vai para a jugular interna, veia tiroidiana média, que também vai para a jugular interna, e a veia tiroidiana inferior, que vai tanto para a veia braquicefálica esquerda ou direita, ou ambas, tá? Pode ser em duas. E em 10% das pessoas, saindo do tronco braquicefálico, geralmente, você vai ter uma artéria que vai correr aqui na parte anterior da traqueia e vai entrar aqui no istmo, que é chamada artéria tiroidiana íma, tá? Então, o ano passado, eu comentei sobre isso, sobre que na urgência, você não faz uma traqueostomia. Você não se faz uma traqueostomia na urgência. Por quê?
porque você pode perder o doente com sangramento, tem a tireoide aqui no meio, do istmo, no meio da traqueia, então às vezes está muito grande, então você vai cortar aqui sangue e tal. Além disso, você tem a artéria tireoide em 10%, que se você lesar, é um ramo direto do tronco cefálico. Então a pressão é muito alta e o sangramento muito profuso. Então você pode complicar esse doente, ou perder esse doente, né? Necessitando de uma oxigenação rápida, porque você se enrola com esse sangramento durante a traqueostomia. Então, na urgência, se faz a cricotireoidostomia, que é isso aqui, ó. Você vai abrir essa regiãozinha aqui, tá? E vai botar uma cânula ali dentro para que você possa ter acesso à via respiratória. Muito bem. Então, nós vimos que a vascularização é feita por duas artérias, né? Tireoidiana superior e inferior, e a drenagem venosa por 3 veias, superior, média e inferior. Além disso, uma terceira artéria pode existir em 10% dos casos, chamada artéria tireoide ímã. Muito bem. Nessa foto de perfil aqui, o que a gente vê? A gente vê uma pinça aqui puxando o lobo direito da tireoide, está puxado, uma visão de perfil, né? Eu vejo o meu esôfago aqui atrás, minha traqueia aqui, então tem íntimas relações posteriores com a tireoide, né? Traqueia e esôfago, tá? E eu vejo aqui coladinho aqui, ó, de um lado de 80% das vezes elas estão assim, as glândulas paratireoides. Então tá aqui a paratireoide superior, inferior, e do outro lado a paratireoide superior e inferior também, tá? Elas são vascularizadas principalmente pela tireoide inferior, as duas, tá? Como também pode vir pela superior, pela artéria tireoidiana superior, a vascularização da paratireoide superior. Mas normalmente vem pela inferior, tanto para inferior como para a tireoide superior, tá? Uma das complicações da cirurgia tireoidiana também, além da lesão do nervo recorrente, que eu falei aqui, tanto do superior, do laringeu superior como do inferior, o laringeu inferior chamado nervo laringeu recorrente também, tá? É você inadvertidamente retirar as paratireoides durante a tireoidectomia, tá? E aí você vai lesar, porque as paratireoides, a função dela, o que é? É produzir o paratormônio e esse paratormônio ele tem a função de regular o cálcio no sangue, regular a calcemia. Então, essas glândulas são extremamente importantes e tem que ficar lá no pescoço durante o procedimento, tá? Apesar de pequenas, elas fazem um estrago danado. Então, na cirurgia, você tem que descolar essa glândula paratireoide aqui, devagarzinho, e para depois tirar a glândula. E nesse processo de descolamento, você vê que os vasos que nutrem ela é muito delicado, é muito fininho. Então, quando você vai descolando, ela pode entrar em sofrimento vascular e parar de produzir o paratormônio no pós-operatório. E aí você vai ter o quadro clínico típico de uma hipocalcemia, né? O hipoparatiroidismo com hipocalcemia. Você começa com a parestesia nas mãos, em volta da boca, cãibra, podendo chegar até convulsão, em casos graves, se você não trata esse paciente com cálcio, tá? Então, isso é outra complicação também muito, muito ruim e indesejável nas cirurgias de tireoide, tá? Muito bem. Outra coisa também que acontece aqui, isso vocês vão ver em semiologia, aqui eu tenho em branco, vocês estão vendo aqui em branco, aqui, isso aqui é um ligamento, chamado ligamento de Berry. Esse ligamento fixa a glândula tireoide, a cartilagem, a traqueia e a cartilagem cricoide, tá? E parte da tireoide. Esse ligamento, juntamente com outros que a gente vai ver daqui a pouco, eles são responsáveis pela movimentação da tireoide durante a deglutição. Então, por exemplo, quando você tem um nódulo no pescoço, você põe a mão nesse nódulo, tá? Geralmente na parte anterior ali do pescoço, entre os músculos externos do mastoide, na parte mais inferior do pescoço, você palpa esse nódulo e você pede o doente para deglutir. Se esse nódulo se movimentar, provavelmente ele é da glândula tireoide. Se ele não se movimentar, ficar fixo com a deglutição, duas coisas podem acontecer. Ou ele não é da tireoide, tá? Com certeza, ou se for da tireoide, é um tumor de tal ordem que se encontra aderido às estruturas periféricas que ele não consegue se movimentar com a deglutição, tá?
Então, esses ligamentos que fixam a essa glândula tireoide, as cartilagens cricóide e tireoide e traqueia, eles são responsáveis por esse. Quando você deglute, você movimenta a laringe e, consequentemente, por essa fixação, você movimenta também a glândula tireoide. Então, ela é móvel durante a deglutição. Tá? Isso é um dado semiológico, vocês devem ver isso em semiologia da tireoide, a importância desses ligamentos, nessa fixação, e aí isso vai levar a essa movimentação da tireoide aí, ok? Então, vamos seguindo, olha só para vocês verem esses ligamentos, está aqui, ó, tá? Esse é o ligamento de Barry, aqui é o ligamento de Gruber, ó, que fixam a tireoide, tanto a cartilagem cricoide como a traqueia, tá? E lá lateralmente, esse ligamento sebilou, o ligamento lateral, tá? Que você tem que pega na bainha da carótida ligando até a tireoide, tá? Aqui atrás está o esôfago, né? Aqui é o esôfago, né? A traqueia, olha essa íntima relação da tireoide com a traqueia. Então, o crescimento dela acarreta, às vezes, uma diminuição, um estreitamento da luz, a gente vai ver num caso clínico a seguir, e, consequentemente, uma dispneia, ou podendo chegar até uma disfagia aqui. Ok, gente? Então, está aqui, ó, esse ligamento de Barry aqui em brancacento que está aparecendo aqui, que é esse aqui mais posterior. Tá? Muito bem. Então, aqui a gente vê um nervo recorrente, olha só, a tireoide puxada aqui, tá? O esternogledomastoide está puxado para cá, junto com os músculos esternoiode, esternotireoide. Aqui está a traqueia aqui, que não está dissecada. Aqui o esôfago, e aqui eu vejo o nervo recorrente passando. Então, é uma íntima relação com a tireoide, tá? E o nervo recorrente. Então, você tem que isolar ele em toda a extensão, até a entrada na laringe, para depois começar a fazer a ligadura dos vasos e retirar essa tireoide. Tá? Olha só o detalhe do nervo laringeu superior e o nervo inervando o cricotireoide, né? Então, está aqui o nervo laringeu superior, chegando no cricotireoide, e aqui o inferior. Tá? Aqui a vascularização, que eu já comentei, né? Saindo da artéria, saindo da artéria carótida externa, eu vou ter aqui a minha artéria tiroidiana superior. E a artéria tiroidiana inferior vem do tronco tirocervical. Tá? Tá aqui, ó, superior e inferior não aparece, mas ela sai do tronco tirocervical aqui, vindo vascularizar toda a glândula tireoide. Ó. Tá? E a drenagem venosa, são 3 veias, né? A veia tiroidiana superior, inferior e a inferior, superior, média e inferior. Superior e média drenando para a veia jugular e a inferior drenando para a veia braquicefálica, tanto esquerda como direita. Tá? Lembrando que 10% dos pacientes têm uma artériazinha que sai em direção ao isquio, que é chamada artéria tiroidiana ímã. Tá? Vou passando aqui o pescoço. E a drenagem linfática, que é outra coisa extremamente importante, que aí, para a gente e para quem faz cirurgia também, principalmente uma cirurgia oncológica, é importante a drenagem linfática, vocês conhecerem, para que o tratamento do câncer seja adequado e seja correto. Muito bem. Todos os linfonodos do pescoço vão drenar para esses linfonodos aqui dos cervicais profundos que acompanham a veia jugular interna. Todos dessa região do pescoço e cabeça, todos eles vão para lá, tá? E da tireoide não é diferente também, tá certo? Então, você tem aqui os linfonodos cervicais profundos, ó. Aqui nós temos uma glândula tireoide aqui aparecendo, vou mostrar melhor. Aqui tem os linfonodos pré-tiroidianos, pré-traqueais, e aqui os paratraqueais. E depois eles vão chegar nos linfonodos cervicais profundos. Então, seria mais ou menos isso aqui. Isso aqui eu já falei o ano passado, o pescoço inteiro, ele tem foi feito na clínica Mayo, nos Estados Unidos, esse mapeamento linfonodal do pescoço, em 6 áreas principais, tá? Às vezes chegando até 7, até o externo mais embaixo. Então, você tem o nível 1, nível 2, tá? Que pode ser dividido em 1A, em 1B, 2A e 2B. Você tem o nível 3, olha só, nível 4, o 5 e o 6. Então, a glândula tireoide, ela se encontra aqui nesse nível 6, aqui, ó, nessa parte anterior do pescoço.
Então, toda essa drenagem linfática da glândula tireoide, ela é feita para esses linfonodos do nível 6, nível 3, 4 e 5, são os principais locais, podendo chegar até o nível 2. Tá? Mas a drenagem linfática dessa glândula é feita para esses linfonodos dessas regiões, 6, 4, 3 e 5. Isso não vai cair na prova, gente, porque isso é uma coisa especificamente cirúrgica, tá? E nós não vamos comentar isso com vocês na prova. Mas olha só, os linfonodos aumentados, e aqui a gente tem a drenagem linfática da tireoide. Primeiro vimos para os linfonodos pré-traqueais, esse aqui em laranja aqui, depois para os paratraqueais em roxos, e finalmente aqui para os linfonodos cervicais profundos aqui em azul, tá? Azul e verde, né? Então, você tem aqui um nódulo tiroidiano de 1 centímetro, com metástases linfonodais para a cadeia pré-traqueal, e aqui os linfonodos cervicais já na cadeia cervical, nos jugulares cervicais profundos, que acompanha a jugular profunda. Tá? Ok? Muito bem. Aqui nós temos as paratireoides, olha só. 80% das vezes elas estão localizadas aqui na parte posterior da tireoide, como está mostrado aqui, mas podem estar em vários outros locais, até na região submandibular. Eu já vi um caso de um hiperparatiroidismo, né, que é um aumento da tireoide e a produção do hormônio do paratormônio em excesso, leva um quadro de hiperparatiroidismo, em que essa tireoide estava localizada lá próximo à glândula submandibular, tá? Que é difícil encontrar. Pode vir até o timo, até aqui embaixo, na região cervical, como pode estar mais lateral, reto faríngeo, pré-laríngeo e tudo mais. Então, mas a grande maioria, 80% das vezes, elas estão localizadas aqui, ó, tá? Atrás da glândula tireoide. Então, vocês veem aqui a tireoide puxada aqui, e você vê aqui uma glândula paratireoide, uma coisa pequenininha, ó, tá? Muito pequena, de meio centímetro, mais ou menos, é uma gordurinha, que a gente localiza como uma gordura de uma cor marrom, né, mais escura, bem localizada, bem organizadazinha ali, tá? E aqui, o caso de um hiperparatiroidismo, onde essa glândula paratireoide aumenta de tal ordem, geralmente acontece nos renais crônicos, em que você tem um quadro de hiperparatiroidismo. O que é isso? Ela começa a secretar o paratormônio em grande quantidade, e aí você tem uma hipercalcemia com as suas repercussões da hipercalcemia. Então, você tem que tirar essa glândula aqui fora, as 4 glândulas, como mostrado aqui. E uma peculiaridade da glândula paratireoide, o que você faz? Você tirou as 4. Aí você pega a melhor, tá? Essa aqui está melhor. Corta um pedaço dela, fatia ela em várias fatias, tipo um carpachozinho, pica ela toda, tá? E implanta na musculatura, no interior do músculo. Geralmente a gente implanta aqui no braço radial, no braço. E aí essa glândula tireoide, por uma peculiaridade dela, uma condição dela, ela pega esse enxerto e ela produz o paratormônio por essa glândulazinha. Você tirou as 4, pega uma e implanta ali, você tem uma funcionabilidade quase normal, é próximo ao normal mesmo, dessa paratireoide. Ela tem essa característica. E quando você faz uma tireoidectomia também, que você vê que tirou a glândula fora, ou ela ficou isquemiada, você tira ela, faz o mesmo processo, corta ela em pedacinhos e implanta no esternogledomastoide, que ela volta a funcionar, ela volta a produzir o paratormônio, tá? Graças a Deus. Bom, aqui é para mostrar o quê? Eu tenho aqui é só uma analogia com radiologia, não vou entrar em detalhe, porque provavelmente a radiologia vai dar isso, mas é só para vocês verem as relações anatômicas da traqueia e, às vezes, o aumento dessa glândula tireoide pode dar uma repercussão clínica por essas relações com essas estruturas. Então, você tem aqui a minha traqueia, o meu esôfago, você tem aqui a tireoide, lateralmente eu tenho aqui a carótida jugular, aqui está o músculo esternogledomastoide, aqui à frente o esternoióide, o esternotireoide, ó, tá? Jugular externo aqui do lado, os linfonodos aqui em verdinho, tá vendo? Tá? E aqui a correspondência disso na tomografia. Então, você está aqui na traqueia, esôfago, artéria carótida, veia jugular,
a tireoide aqui à frente, olha só. Aqui estão os músculos pré-traqueais, o pré-tireoidiano, o esternoide, esternotireoide. Aqui em pontinha aqui a veia jugular anterior, aqui o esternogledomastoide, tá? E aqui do lado a veia jugular externa. Então, estão todas as estruturas demonstradas aqui, você vê a mesma coisa aqui desse lado, você vê nessa correspondência da tomografia aqui, ok? Muito bem. Eu vou mostrar agora para vocês um caso clínico, tá? Que para a gente terminar, peraí. Todos estão vendo o caso? Sim, tá Tá. aparecendo. Sim. Vamos lá. Então, é uma mulher de 42 anos de idade que observou uma tumefação na parte anterior do pescoço. Também refere que apresenta dispneia e disfagia moderada. A tomografia demonstra bócio mergulhante. Uma punção biópsia por agulha fina revelou câncer de tireoide papilífero. Foi realizada uma tireoidectomia total e no pós-operatório imediato apresentou parestesia em torno da boca e mãos e o cálcio estava baixo. Então, algumas questões aqui ó, que eu coloquei. Por que apresentava dispneia e disfagia? O que vinha a ser bócio? Quais linfonodos estão comprometidos na metástase? Qual o motivo da hipocalcemia? Então, vamos responder isso devagarzinho aí. Por que dispneia? Por que disfagia? Já mostrei que a glândula tireoide, quando aumenta de tamanho, ela pode comprimir a traqueia e o esôfago, diminuindo a luz dessas estruturas, e aí você tem correspondente uma dispneia e uma disfagia, tá? Vamos lá, então. Então, está aqui ó, a correspondência anatômica, que nós já vimos ali na coisa, a tireoide aqui, ó, tireoide aqui, traqueia, esôfago, carótida jugular, esternogledomastoide ali, os músculos pré-traqueais, o pré-tireoidianos aqui, tá? E a jugular interna aqui. Então, vamos ver a tomografia do doente. Aqui o normal, tá? E aqui da paciente. Então, você vê que ela tem um bócio. O que é um bócio? Já responderam outra questão. Um bócio significa aumento na glândula tireoide. Esse bócio pode ser difuso, que aumenta em toda, ou pode ser nodular. E esse nodular pode ser uninodular ou multinodular. Então, isso é o bócio. Além do mais, você pode chamar, esse bócio pode ser classificado também como bócio tóxico ou bócio atóxico. O que é isso? O tóxico é o hipertiroidismo, é aquele bócio que ele produz hormônio tiroidiano e você leva uma condição que esse aumento do hormônio tiroidiano leva o que a gente chama de hipertiroidismo. E o atóxico, em que você tem o hipotiroidismo, uma baixa do hormônio tiroidiano, ou ele está eutiroidiano, está normal, os hormônios estão normais. Então, você pode ter bócio tóxico e atóxico, tá? Então, a gente vê aqui o crescimento da tireoide, ó, cresceu, começa a ocluir a traqueia e começa a ocluir o esôfago, tá? Olha só, aqui, ó, olha o diâmetro da traqueia aqui, olha aqui como é que tá, já está sendo apertadinho aqui, tá? Aqui a veia jugular, a carótida está aqui no meio que não está sem contraste. Então, olha só, uma imagem longitudinal, você vê aqui o externo, você vê que ele começa a mergulhar, ou seja, mergulhar quando ele entra para o mediastino superior, ele entra para dentro do tórax, tá? Então, você vê aqui o externo já, e aqui ainda tem bosta, ainda tem glândula que ainda descendo em direção ao tórax. Então, você vê nesses dois exames. Então, isso é o que eu chamo de bócio mergulhante, tá? Olha lá, outros spots, você vê que vai descendo, olha só como é que vai ocluindo, essa traqueia, olha só. Olha aqui como é que vai ficando fininha, 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 ó. Olha aqui, quase uma fenda, né? Então, essa paciente tinha uma dispneia absurda e depois que você tira isso, o diâmetro volta ao normal.
e aí você tem a via liberada e ela passa a respirar normalmente sem dificuldade. Como também disfagia, né? Começa a comprimir o esôfago e aí você tem também uma disfagia leve. E nesse caso de tumor, quais linfonodos estariam comprometidos? Então, primeiramente, seriam os linfonodos pré e paratraqueais e, posteriormente, os linfonodos cervicais profundos, tá? Então, essa aqui é a drenagem linfática da tireoide, aqui mostrado, olha só, primariamente os linfonodos pré, depois paratireoides e, por último, os linfonodos cervicais profundos, tá? Podendo chegar até lá em cima, naquele nível 2. Olha só como é que está o caminho subindo aqui, pode chegar até lá em cima. Por isso que, às vezes, você tem que tirar até o nível 2, até o trígono submandibular, tirar aqueles linfonodos todos, que podem estar comprometidos por câncer aí. Tá aqui os níveis, né? Tudo aqui as metástases linfonodais que podem acontecer, tá? Mas e aquele conceito de linfonodo sentinela ainda está em desenvolvimento aqui, tá certo? Que primariamente se você tirar os linfonodos pré-paratraqueais, provavelmente os outros não estariam comprometidos. Só que tem um trabalho japonês que mostra que mesmo você não tendo visíveis os linfonodos aqui, 80% desses pacientes têm comprometimento linfonodal, porém não desenvolvem doença, aquilo fica quieto ali. Porque o tumor da tireoide, graças a Deus, é um tumor que tem um comportamento muito benigno. Só para você ter uma ideia, 4% da população tem um tumor de tireoide, morre de outra coisa e nunca fica sabendo que tem. Porque ele é pouco invasivo e demora muito para ter um crescimento aí, ou às vezes nem fica lá quietinho lá e nem se manifesta nada. Tá? Muito bem. Então, está aqui mostrada aquela imagem que eu já mostrei para vocês, né? Tá? E qual o motivo da hipocalcemia? Provavelmente as glândulas paratireoides foram retiradas ou só pela manipulação, pela isquemia delas, elas param de produzir temporariamente esse paratormônio, mas elas se revascularizam, ela volta a funcionar novamente, e aí você volta ao quadro normal de normocalcemia, tá? Então, tá ali as paratireoides, como eu mostrei, né? A grande maioria se encontra aqui posterior, podendo, às vezes, olha só, 0,3% se encontrar uma submandibular, ou dentro do tórax, dentro do mediastino, que é um negócio difícil de achar, às vezes, porque você tem que ficar procurando uma coisinha pouco aumentada e é complicado, né? E nessa cirurgia, que é uma cirurgia que você não consegue, às vezes, localizar pré-operatoriamente com exames de imagem, então, o que você tem como parâmetro, né, que você fez uma boa cirurgia, tirou as 4 glândulas, por exemplo, quando necessário, ou você faz a dosagem do paratormônio antes da cirurgia, depois que você tirou as 4 glândulas, se fosse necessário, né, da patologia, aí você, 10 minutos depois, você dosa o paratormônio no sangue de novo. E aí você tem um resultado. Se ele for 50% menos que o inicial, então você pode dar como a cirurgia resolvida. Pode parar e acabou. Se ele tiver ainda um pouco mais, você tem que, se tiver aumentado, né? Se tiver menos 50%, então você tem que procurar uma glândula supranumerária, tá? Ou outra glândula, ou então só tirou 3, então tem uma a mais aí, então você tem que ir atrás para ver se esse paratormônio baixo, ele tem que abaixar, né, pelo menos 50% do inicial. Muito bem, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa? Não? Então tá bom. Então semana que vem a gente está na prática lá e a gente aí tira mais dúvidas para vocês lá, tá bom? Um bom dia a todos. Um ótimo final de semana para todos. Obrigada, professor. Você também.